Boa noite. Hoje uma noite um pouco fria e chuvosa e exigir um pouco de persistência de quem está aqui hoje. A tentação de ficar em casa, no quentinho, grande, né? Para aqueles que estão aqui buscando se melhorar, buscando aprender, todo o esforço ele é bem recompensado. Quando a gente trabalha pela melhoria da gente, buscando realmente aprender, buscando realmente crescer, todo o esforço que a gente faz nesse sentido, ele vai ser bem recompensado. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre destino. A gente já algumas palestras aqui, a gente já falou bastante sobre karma. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês também sobre karma, mas com um enfoque maior no destino. Que muitas vezes a gente fica meio sem saber o que é karma, o que é destino. E destino nos passa uma ideia de fatalismo, de coisas que a gente não pode mudar. Mas vamos ver um pouquinho sobre o que é karma e o que é destino. A palestra de hoje ela foi baseada também nos ensinamentos do Yogananda. Eu vou começar essa conversa hoje falando um pouquinho sobre o que é destino. Mas o que eu peguei aqui, eu adoro dar uma olhada assim no dicionário, ver o que o dicionário diz de cada palavra. A definição que eu encontrei de destino. Destino é geralmente concebido como uma sucessão inevitável de acontecimentos relacionada a uma possível ordem cósmica. Portanto, segundo essa concepção, o destino conduz a vida de acordo com uma ordem natural, da qual nada que existe pode escapar. Notem que aqui não tem nenhuma conotação religiosa nem filosófica, é apenas uma definição. Então, por definição, destino é isso. A gente também encontra algumas situações de destino quando a gente vai dar uma olhada na mitologia. E na mitologia grega tem uma história que me chamou bastante atenção, que é das moiras, das 3 moiras que tecem o fio do destino. Normalmente quando a gente vê alguma representação delas em filmes ou em livros, elas nos aparecem como 3 senhoras de meia idade ou idosas, vestidas com roupas pretas, escuras, com uma aparência lúgubre, assim, uma aparência bem austera. E as moiras são responsáveis por tecer o fio do destino de cada um. Quando esse fio arrebenta, ou quando uma delas corta esse fio, é que a pessoa morre. Quando tu parte desse pressuposto que tu olha assim, a definição de destino, e tu olha pela mitologia, tu vê que as moiras tecem o nosso destino. Tu fica pensando assim, poxa, destino é destino. Eu não posso mudar nada do que acontece comigo porque era meu destino. Passar por isso era meu destino, era destino da pessoa. E nos passa a ideia de que destino não tem nada a ver com a gente. Que nada do que a gente faça vai alterar o nosso destino. E que, portanto, ele está além das nossas decisões. Será que é assim mesmo? Será que o nosso destino é imutável? E vem determinado por algo externo, por deusas, por deuses, ou por alguma entidade ou coisa fora da gente? Será que é assim mesmo que acontece? Vamos dar uma olhadinha no que significa karma. Para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário. A lei do karma é aquela lei que ajusta o efeito à sua causa, ou seja, todo bem ou mal que tenhamos feito numa vida virá trazer-nos consequências boas ou más para esta vida ou próximas vidas. Bom, o karma já nos dá uma definição de responsabilidade. O karma diz, o que tu faz é o que tu colhe. Aquilo que tu é o que tu vai receber em troca na tua vida. Tanto as tuas boas quanto as tuas más ações. É o teu retorno de tudo que tu fizer. Segundo Yogananda, o que ele nos coloca como destino? Destino significa algo determinado por você mesmo. Quando a lei de causa e efeito, ou karma, opera, ou seja,
Destino é a lei do karma em ação. É o nosso karma que governa o nosso destino. Então, quem é que tece o fio do nosso destino? Nós. Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida determina o nosso destino, tanto em vidas passadas quanto agora. Muitas vezes eu vejo assim dificuldade da gente entender e aceitar o karma, porque se pensa assim: bom, eu estou colhendo as ações do meu passado, mas como isso aconteceu numa outra vida, eu não tenho como saber o que foi que eu fiz, eu não sei como eu era. Então eu não tenho muita responsabilidade com relação àquilo que eu fui. Será que é assim? Olha, gente, para a gente saber como é que a gente era, é só a gente olhar como é que a gente é hoje. Somos os mesmos. Ainda fazemos as mesmas coisas. Porque cada mudança se opera tão lentamente dentro da gente, que é esta a razão da gente precisar de várias e várias e várias encarnações. Porque cada mudança, ela precisa de um esforço tão grande e de uma persistência tamanha que ela não se processa da noite para o dia. Então, todos aqueles hábitos que eu tenho hoje, de fumar, de beber, de falar mal da vida dos outros, ou uma preguicinha, ou independente do que seja, eu provavelmente já tinha esses hábitos numa outra vida. E muito provavelmente eu vou carregar boa parte desses hábitos para a próxima. Não se iludam. O que a gente é agora, a gente vai ser numa próxima vida, com exceção daquilo que a gente conseguir mudar. E a gente muda tão pouco, mas vale a pena o esforço de tentar mudar. Eu encontrei uma frase do Yogananda que eu achei muito interessante. Ele diz assim: os anjos são feitos na terra e não no céu. O que ele quis dizer quando ele nos colocou isso? Que às vezes a gente pensa assim, ó, uma pessoa passou por uma enfermidade muito difícil, fosse um alcoolismo ou um envolvimento com drogas, e durante aquela vida aquela pessoa não conseguiu superar isso e ela desencarnou, e a gente pensa assim: poxa, acabou, descansou. Descansou? Descansou do quê? Ele vai ter que retornar para trabalhar isso. Porque não é no período entre vidas, entre encarnações, que ele vai se modificar. Ele se modifica aqui. Então, cada vez que a gente retorna para o mundo espiritual, a gente se enche de propósitos, de bons propósitos. Ah, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar aquilo outro. E aí reencarna. E aí esquece das promessas feitas e recai nos mesmos hábitos. Porque realmente é difícil mudar. Por isso que Yogananda diz que os anjos se fazem na terra. É aqui que a gente tem que trabalhar os nossos maus hábitos, os nossos vícios, os nossos maus costumes. É aqui. A gente pensa que quando a gente morre, a gente vira anjo. A gente vira anjo aqui. Trabalhando as nossas tendências negativas, se esforçando para melhorar. E o que tu não conseguir mudar nessa vida, não te preocupa, tu vai ter outra oportunidade. É lá que tu vai trabalhar isso. Quando tu tá no teu período entre vidas, o que tu vai fazer? Tu vai te reequilibrar, tu vai firmar os teus propósitos, tu vai aprender, tu vai ouvir, tu vai esperar uma nova oportunidade e vai te encher de esperança de novo conseguir. E para a gente não retornar de volta para o mundo espiritual envergonhado da gente mesmo, com a gente mesmo, por não ter conseguido atingir o mínimo dos nossos objetivos, é que a gente vem para cá, numa sexta-feira à noite, com frio, com chuva, para trabalhar isso. É por isso que a gente se esforça, para a gente não ter que retornar para lá, envergonhado de não ter conseguido, de não ter pelo menos tentado, sinceramente. Então, quando a gente diz, as ações do meu passado eu não sei o que foi que eu fiz, a gente sabe. Baseando naquilo que a gente está fazendo hoje, a gente tem uma ideia de como a gente era. E a gente tem uma ideia de como a gente vai ser. Por isso é que a gente precisa trabalhar hoje, aqui na Terra. Somos únicos. Enfermidade, saúde, fracasso, sucesso, desigualdade, igualdade, morte prematura, vida longa.
Tudo isso não é acaso. Tudo isso é reflexo daquilo que a gente faz. Tudo isso é o nosso destino, que é ditado pelo nosso karma. E a Fernanda colocou umas coisas bem legais aqui, que são 3 formas de lidar com os efeitos das nossas ações. Ele diz que, em primeiro lugar, você pode minimizar o efeito de uma ação. Como é que a gente minimiza o efeito de uma ação? Por exemplo, uma pessoa que gosta de comer muita carne vermelha, muita gordura, e está com sobrepeso, lá pelas tantas na sua vida começa a ter problemas de colesterol alto, problemas cardíacos. O que ela faz? Vai ao médico. O médico é minimizar as ações, os efeitos dessas ações nocivas que a gente está tendo na nossa vida. Aí vocês vão dizer assim, mas então não tem que ir no médico? Mas é claro que tem que ir no médico. A partir do momento que alguma coisa chegou no teu corpo físico, tu tem que tratar com recursos do físico. E o médico é uma delas. Aí vocês podem pensar assim, mas eu tenho que melhorar meu lado espiritual. Também, junto com isso, a gente trabalha o nosso físico. Eu encaro a medicina também como um espiritual. Porque se o médico estuda, se prepara para tratar a gente aqui na Terra com a nossa parte física, ele tem o auxílio do lado de lá. E todos os avanços da medicina também vêm do lado de lá para cá. Então também é uma forma de tu te trabalhar. Só que só isso por si só não basta. O que adianta eu tomar medicação para baixar o meu colesterol e continuar e não dar nada na minha vida? Não fazer exercício, não tentar mudar a minha alimentação, não me conscientizar de que aquilo ali precisa mudar. Bom, talvez com as medicações eu consiga controlar meu colesterol, mas vai estourar em outro ponto. Porque eu só estou minimizando os efeitos das minhas ações. Eu não estou aprendendo com elas, eu não estou me modificando. E é isso que torna as coisas complicadas. Quando a gente acha que a solução dos nossos problemas pode ser importada com um comprimido. Não vem de fora, vem de dentro. Aí ele coloca a segunda dica. Você pode resistir ao seu efeito. Como é que a gente resiste ao efeito de uma ação? Resistir é usar remédio do bom senso, usando o poder positivo da mente e não se limitando ao vitimismo. É quando a gente realmente percebe que não é culpa do acaso nem do destino eu ter um problema cardíaco, que não é meu karma eu ser hipertenso. Eu sou hipertenso, eu sou um cardíaco porque eu não me cuido. Eu poderia ter no meu perispírito uma fragilidade nessa área exatamente por aquilo que a gente conversou, que as nossas tendências a gente leva de vida em vida. Então, se em outras vidas eu já tinha esse hábito de não cuidar o que eu como, de não cuidar do meu corpo físico, e isso deixou uma marca no meu corpo espiritual, ela vai vir nessa vida como uma fragilidade nessa área. Então, eu vou ser muito mais suscetível a desenvolver esse tipo de doença. Mas é claro que isso por si só não determina tudo. Eu teria que realmente evitar isso, mudar esse lado. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente vê assim, recebe um diagnóstico, bate diabético. Ai, por que comigo, meu Deus? O que houve? O que eu fiz de errado? Deve ser um karma, ou estava no meu destino, ou é porque a minha família toda é diabética. Poxa, mas se a minha família tem vários casos de diabetes, eu deveria pensar o que foi que me atraiu para aquela família espiritual. Similaridade, né? Eu fui atraída para aqueles que parecem comigo. E também para aquelas pessoas que vão me ajudar a vencer as minhas dificuldades. Seja pelo bem, ou seja por coisas não tão positivas assim. É assim que a gente aprende. E aí tem a terceira dica para minimizar as ações, que é pará-lo completamente. Como é que a gente faz isso? Mudando. A gente só consegue parar os efeitos mudando a causa. Eliminando a causa que nos levou ali, aquele lugar. E isso é uma coisa complicada, porque isso nunca reflete só um lado da moeda. Não reflete só o lado físico, reflete o lado emocional, o lado de pensar, o lado de sentir.
o lado do agir. E aí tu pensa assim, poxa vida, eu sou um cardíaco, eu tenho pressão alta, eu vou ter que tirar o sal da minha comida, eu vou ter que fazer exercício físico, diminuir meu peso, comer mais frutas, verduras, tá? Eu consigo baixar meu colesterol, eu consigo baixar minha pressão, eu consigo melhorar. Mas eu por dentro eu continuo sendo amargurado, eu não sei perdoar, eu não sei me relacionar com as pessoas, porque eu acho que eu estou no meu pedestal e ali quem quer chegar perto de mim tem que bater cabeça no meu lugar. Não é bem assim. O nosso orgulho, muitas vezes, nos coloca numa situação bem complicada, nos isola das pessoas. A gente não consegue trabalhar a afetividade. E a afetividade vem da onde? Do nosso coração. Isso aumenta a pressão que tem dentro da gente quando a gente não consegue deixar fluir o amor. As emoções, quando a gente não consegue trabalhar a suavidade, a aceitação, o perdão. Muitas vezes essa aceitação que eu não consigo trabalhar é de mim mesma, das minhas próprias limitações. Eu acho que eu deveria ser melhor, em vez de eu trabalhar para isso, eu me condeno, eu me magoo, eu me machuco. A gente faz muito isso, a gente é muito duro às vezes com a gente. E essa não aceitação de quem a gente é complica bastante a situação. E aí então quando a gente diz parar a causa é fazer as coisas físicas, relativas ao nosso físico, e também tentar entender as causas emocionais que nos levaram àquela enfermidade ou àquela situação. E isso vale para todos os aspectos da vida da gente. Às vezes a gente está indo muito bem na nossa vida, tem um negócio que está prosperando, está indo tudo bem. E lá pelas tantas, dá uma quebradeira e pronto. Já se foi tudo por água abaixo. A empresa quebra, eu não consigo mais clientes. E as coisas começam cada vez a se complicar mais. E aí tu fica pensando, poxa vida, o que foi que eu fiz de errado? Eu trabalhei, eu me esforcei, deve ser destino, deve ser karma de uma vida passada. Mas às vezes a gente também precisa aprender a conviver com as mudanças na vida da gente. De repente o que o teu destino está querendo te mostrar é, poxa vida, esse não é o caminho. Quem sabe tu te adapta, quem sabe tu melhora, quem sabe tu muda. E às vezes a gente tem aquela ideia preconcebida de que é assim e é assim que eu vou fazer sempre, e a gente tem dificuldade de mudar. Eu sigo um negócio que era da minha família, meu pai já fazia assim, meu avô já fazia assim. Mas os tempos são outros, as coisas mudam. O perfil de consumidor, de empresas, o perfil das pessoas mudam. E se a gente não consegue se adaptar com isso, a gente acaba apanhando também da vida. Então, essas modificações que a gente precisa fazer dentro da gente, de aceitação, ela vai muito longe, vai muito além da questão de saúde. Ela abrange tudo na nossa vida, como, por exemplo, as questões emocionais. Muitas vezes a gente passa por 2, 3 relacionamentos e lá pelas tantas a gente para pensar que os nossos cônjuges, os nossos companheiros ou companheiras têm sempre a mesma característica. E os relacionamentos terminam mais ou menos do mesmo jeito. Por que será? Porque a gente procura mais ou menos as mesmas coisas. Eu não quero mais um companheiro, uma companheira que beba. Mas eu acabo me envolvendo com alguém que lá pelas tantas eu descubro que bebe. E aí eu começo de novo a enfrentar os mesmos problemas. A culpa é do outro? Eu acho que a responsabilidade pelos relacionamentos é nossa. O que nós estamos atraindo pra gente? Mais importante do que isso, o que eu preciso aprender com essa situação? E enquanto eu não aprender, eu não vou adiante. Eu vou continuar batendo sempre na mesma tecla e passando sempre pela mesma situação, até que eu consiga despertar. A partir do momento que eu aprendi aquela lição, eu posso ir adiante. Por isso que é complicado, em uma encarnação só a gente não consegue mudar muita coisa. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira, 60, 70, 80, 90 anos, para mudar uma coisinha. Olha, gente, se a gente conseguir mudar uma coisinha, tá bom, viu? Porque muitas vezes a gente vem para cá, passa a vida toda anestesiado,
vivendo em função das sensações do corpo, vivendo em função dos nossos desejos, dos nossos apegos, e não muda nada. Só se compromete mais. E aí é aquela coisa, né? A gente culpa o destino. Estava no meu destino passar por tudo isso. E as ações que eu gerei é que determinaram o meu destino. O responsável sempre fui eu. Responsável pelo meu destino, pelo meu karma, por todas as coisas boas e todas as coisas ruins que acontecem na minha vida. Uma vez alguém me disse que era muito grato a todas as pessoas que disseram não a ele durante a vida, porque essas pessoas ajudaram ele a crescer. E eu pensando sobre isso, eu fico pensando que tem mesmo um grande sentido nisso. Quando as pessoas dizem que a gente quer ouvir e tudo é fácil, a gente não aprende. Quando a vida começa a dizer não pra gente, a gente começa a se adaptar, a gente começa a mudar, a gente começa a melhorar, a gente começa a ver, poxa, esse não é o caminho. E é assim que a gente aprende. E a vida ensina, é só a gente prestar atenção. Muitas vezes a nossa teimosia, o nosso egoísmo nos levam a insistir mais tempo numa situação que não deveria. Mas é assim que a gente aprende. Yogananda deixou mais uma última frase aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Ele diz o seguinte: nunca desista dos bons esforços. Não desistir, gente, de tentar plantar boas sementes, de tentar burilar o nosso espírito, de saber que tudo aquilo que a gente conseguir mudar nessa vida é o que a gente vai levar de bom para a próxima, para melhorar a nossa próxima encarnação, para melhorar a nossa situação de vida. Tudo que a gente faz em prol da gente hoje, em prol do outro, desinteressadamente, é aquilo que vai reger o nosso bom karma numa outra encarnação. Quem sabe a gente não precisa vir tão sofrido para uma próxima vida, né? Ou quem sabe a gente não pode mudar essa vida agora, porque o karma não é só gerado numa vida anterior. Nós estamos o tempo todo gerando novos karmas. E que muitos deles se refletem ainda nessa encarnação. Então, que a gente consiga tentar se modificar, tentar aprender e observar, ficar bem atento, porque não existe um manual para isso. A gente tem que ir com a vivência e aprendendo, se observando e aprendendo. Porque o que vale para um, nem sempre é o mesmo que vale para o nosso irmão. Não existe uma fórmula pronta, cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. É assim que funciona. O pessoal que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. A gente vai